Que Deus nos abençoe. Uma alegria estar pela primeira vez na fraternidade, para podermos nos reunirmos para falar de Kardec, falar de doutrina espírita. E hoje eu trago uma temática muito importante, sempre. Em uma reunião, onde nada menos, nada mais, o mentor da mesma era Satanás, juntamente com os seus assessores mais diretos, tratavam da pauta relacionada ao histórico de vida de um homem de bem que eles estavam tentando derrubar e não conseguiam. E o objetivo da mesma era fazê-lo sucumbir. O assessor que cuidava do caso mais diretamente, cabisbaixo, voz baixa, fala: tentei de tudo, mas acho que ele não vai cair. Os outros assessores, vindo no desespero dele, começam a dar palpites a fim de poder reverter o caso. E um exclama: tire a saúde dele. E o assessor direto fala: já fiz de tudo, mas mesmo assim ele não blasfema. O outro ao lado diz: tire a pureza dele. Já fiz de tudo, ele é extremamente moral. O outro mais ao lado diz: tire todos os seus bens materiais. E o que você acha que eu já fiz? Ele não tem sequer um centavo, mas mesmo assim ele se mantém equilibrado. O outro: mexa com a sexualidade dele. Já o tentei de todas as maneiras, mas nada. Uma pausa se fez e uma profunda reflexão tomou conta dos integrantes. Até que uma voz calma, comedida, porém com muita autoridade, quebra o silêncio. Era o mestre. E ele diz: não adianta vocês mexerem com a sexualidade, não adiantam vocês tirarem a pureza, ou muito menos a saúde. E quem quiser os seus bens materiais, vocês têm que tirar dele o que ele tem de mais poderoso. Uma outra pausa se fez, até que um dos assessores quebra o silêncio e diz: mestre, o que nós não falamos que ele tem de melhor ainda? Tire dele a prece, pois através da prece ele fala com Deus e ele dissipa qualquer tipo de sombra. Então as nossas reflexões da noite vão girar em torno da prece. Prece dentro do contexto espírita, porque muitos de nós ainda trazemos de outras raízes religiosas mais tradicionais um conceito, uma ideia de prece que não é a espírita. Então nós vamos analisar ela dentro dos textos de Kardec. E para a gente, nesse bloco primeiro, defini-la, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão de número 659, onde Kardec vai tratar da prece. Ele vai dizer assim: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E através da prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. Então vamos analisar o que Kardec nos traz
nesta questão 659. A prece é um ato de adoração, por isso que ele trata da prece na terceira parte de O Livro dos Espíritos, na lei de adoração. Adoração a quem? A Deus. Então Kardec está reservando de pronto para nós que a palavra prece, quando empregada, somente para uma comunicação com Deus ou os espíritos superiores que são os executores da sua vontade. Pode parecer muito óbvio, mas isso tem que ficar muito patente em nós. Porque não é isso que nós ouvimos, vivemos e observamos no dia a dia. Um caso típico, aquele casal que durante décadas e décadas viveram junto, naquele companheirismo, compartilhando momentos, um ajudando o outro, aí de repente o companheiro falece, morre. Como é da estatística brasileira, os homens, né, morrem primeiro. Também o fardo é grande, então por isso que não aguenta e morre. Aí aquela mulher que tinha um companheiro que ajudava ela, que tomava a frente das coisas, que resolvia, de repente ela se vê sem aquele companheiro amável e ela fica um pouco sensível, fica sensibilizada, fica se sentindo sozinha e às vezes diante de um problema que ela não sabe como empreender, ela fala assim: eu vou orar por fulano, por falecido, me ajudar. Isso não é prece. Prece quando nós endereçamos ela a Deus ou os espíritos superiores. Nunca uma comunicação direta entre espíritos de terceira ordem. Então tem que ficar muito claro isso para nós, ok? E Kardec vai dizer, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é comunicar-se com ele. Olha só, nós estamos nos comunicando com aquele que mais sabe no universo, a inteligência suprema. Por isso que quem pratica a prece é muito inteligente. E Kardec vai apresentar para nós os 3 verbos da prece: louvar, pedir e agradecer. Sejamos sinceros, quando nós nos colocamos em prece, qual desses verbos nós fazemos? O pedir. Para muitos ainda, quando falamos em prece, é sinônimo de pedir algo. Abrimos um leque petitório enorme. Alê, então eu não posso pedir? Pode, claro que pode e deve, com certeza. Só que vamos nos lembrar que o pedir é apenas uma parte dela. Eu também tenho que louvar, enaltecer o Criador como sendo o Pai de tudo e de todos. Um ser soberano e bendizer o nome dele. E agradecer, nós temos motivo de sobra para agradecer. Como espíritos que somos, criados por Deus, além do mundo material, não morremos jamais, somos imortais. Como diz a questão 76, seres inteligentes da criação. E é isso que nos difere das outras classes biológicas. Como diz a questão 115, criados simples e sem conhecimento, mas fadado a ser perfeito. Simples e sem conhecimento nos mostra a justiça de Deus para com todos. E fadados todos a ser perfeito, nos mostra a bondade de Deus para conosco. Habitamos diversos mundos, diversas moradas, como diz João 14,2, há muitas moradas na casa de meu Pai. Somos hoje a somatória de todas as nossas existências pretérita, tanto do intelecto quanto da moral. Isso como espíritos que somos e como encarnados aqui presentes. Só o fato de nós podermos estar aqui nessa sexta-feira reunidos já é motivo de sobra para agradecer.
Quantos não queriam estar no nosso lugar e por um motivo de força maior não puderam estar? Leitos de UTI, hospitais, leitos derredores de morte, até na casa, asilos, penitenciárias, e nós aqui. Então, hoje, a partir de hoje, vamos reservar a palavra prece para uma comunicação com Deus ou os espíritos superiores, que são os seus executores, e lembrar de, além de pedir, que nós temos que louvar e também agradecer, ok? Para a gente fechar esse primeiro bloco da definição, por quê? É legal a gente ter um apanhado amplo disso para que nós possamos prosseguir. Agora nós vamos falar da transmissão da prece. Como que eu sei que a minha prece vai chegar até Deus ou os espíritos superiores? Como que se processa esse tipo de comunicação? Como que isso se dá? Porque muitos de nós, às vezes, nos colocarmos em prece, a gente nota que ela não passa nem do teto da nossa casa. Mas como é que dá esse tipo de transmissão? Como que é? Então a gente vai tratar. Para tratar da transmissão da prece, nós vamos recorrer à Revista Espírita de 1866, Livro dos Médiuns e Revista Espírita de 1868, ok? E Kardec vai nos dizer o seguinte: pelas leis fluídicas, isso na revista de 66, compreendemos a força que é o pensamento. Compreendemos também a força que é a prece, que nada mais é do que um pensamento dirigido a um objetivo determinado. É um pensamento dirigido para um objetivo determinado. Guarde bem isso. E Kardec vai nos falar no capítulo 25 de O Livro dos Médiuns que este pensamento, ele tem o fluido universal como sendo o seu veículo, assim como o ar é o do som. E esse pensamento, ele vai percorrer por todo o universo, por todo o infinito, ok? Então, olha lá, ele vai nos falar que nós temos um fluido, e esse fluido é ele que vai ser o nosso carreador, é o nosso veículo que vai conduzir o nosso pensamento. E todo veículo, ele precisa, para andar, de combustível. No nosso caso da prece, é a vontade, é ela que vai nos impulsionar o nosso pensamento. Tanto que Kardec, esse fluido, é ele que vai ser o quê? O veículo que vai conduzir o meu pensamento. A prece nada mais é do que um pensamento dirigido para um objetivo determinado. Aqui nós vamos representar de acordo, como se fosse um universo, o universo representado aqui. Esse fluido, diz Kardec, está presente por todo e qualquer lugar. Não há espaço nenhum neste universo que esse fluido não esteja presente. Ok? Por isso que ele fala no Livro dos Médiuns que esse pensamento ele vai para o infinito. E o combustível, como eu havia dito, é a vontade. É ela que vai impulsionar. O pensamento e a vontade são para o espírito, assim como as mãos são para nós encarnados. Olha a tamanha importância que isso significa. Ok? Então vamos entender. Kardec nos fala que não importa aonde você esteja, ou na Terra, ou em qualquer lugar do universo. Não importa se você seja encarnado ou não. Quando o seu pensamento é dirigido, cria-se uma ponte que liga um ao outro.
É assim que nós nos comunicamos através da prece. Um exemplo. O indivíduo E, ele está na Terra, está em São Paulo, Vila Prudente, e ele vai fazer uma oração, uma prece para o seu anjo guardião. Lembrando, é um pensamento dirigido a um objetivo determinado, que vai carrear, o que vai ser o carro, né, é o fluido impulsionado pela vontade. Quando eu ligo um ao outro, cria-se uma ponte fluídica, que Kardec fala. Liga um ao outro. É desta maneira que os espíritos captam as nossas súplicas. E é desta maneira, via pensamento, que eles se comunicam com nós. Conseguiu ficar claro, através dessas ilustrações, como que se processa esse tipo de comunicação? Por quê? Porque nós vemos, nada contra, é só um exemplo. Tem pessoas que esperam chegar o dia de finados para poder ir até o cemitério, nada contra quem vai, tá? Para poder orar por um ente querido que está no túmulo, nada contra. Mas se eu entendo a definição, que é um pensamento dirigido a um objetivo determinado, se eu sei que é o fluido, o veículo que vai conduzir o meu pensamento, e esse fluido ele está por todo o universo, haveria necessidade de eu ir ao cemitério para orar por um ente querido? Eu posso ir até no Vaticano orar, pode ser até chique, charmoso, mas a prece feita na minha casa tem o mesmo poder. Eu posso ir até no Muro das Lamentações orar, nostálgico, sentimental, mas a prece feita no quintal da minha casa, ela vai ter a mesma força, porque é o meu pensamento que vai estar sendo empregado através da vontade também, impulsionado pela vontade. Ok? Fechamos esse bloco da transmissão, porque agora a gente vai ver um outro importantíssimo também, é a qualidade da prece. Ale, prece também tem que ter qualidade? Claro, como tudo na vida. Nós primamos pelo nosso atendimento profissional, pelo nosso relacionamento afetivo, primamos pela nossa família, a prece também não é diferente. Primamos pelos nossos estudos, a prece não é diferente, ela precisa ter qualidade. Quem de nós aqui, depois de um dia estressante, chegou em casa ao final dele para fazer uma prece e dormiu antes de ter terminado ela? Olha a qualidade que nós damos à prece. Quem de nós nos colocamos em prece depois de um dia estressado, vemos o nosso pensamento ir e vir por detalhes do dia, só nos esquecemos de fazer aquilo que a gente se propôs, orar, conversar com Deus. Quantos de nós ainda não começou num Pai Nosso, já não pulou para outra? Tentou voltar para o Pai Nosso e não conseguiu. Olha a qualidade que nós damos à prece. Mas quando nós falamos em qualidade de prece, nós nos lembramos de alguma pessoa ou de algum ente querido que é mestre nisso. Eu me lembro muito de uma senhora quando pequeno, apesar que faz muito tempo já, todo mundo do bairro que estava mal ou passando por algum problema, vai lá na dona Chiquinha, que ela vai fazer uma oração para você. E não tinha um que não voltava bom. Não tinha. Era incrível. E certa vez eu tive o prazer de ir até a casa dela. Era um casebre tão pobre, às vezes sujo, uma senhorinha de quase 90 anos ou mais, não tenho ideia, com várias debilidades físicas.
numa sala pequena, escura, apenas um sofazinho e uma cadeira onde ela sentava. Você sentava ali, ela não te pedia nada, ela só colocava a mãozinha dela, uma delas, porque a outra ela segurava a bengala, e balbuciava um tipo de oração, que às vezes não dava nem para ouvir. Como na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, era algo mágico que acontecia naquela sala. Não sei explicar, mas parecia que aquela sala, que ela começava a falar, mudava. Parecia que ela tinha uma chave intercessora na mão, que ela se comunicava com os céus, e aquela sala parece que se iluminava. Era algo tão bonito de se ver. E quando eu escrevi sobre essa parte da qualidade, eu me lembrei de pronto dela. Era uma mestra na arte de orar. Isso são raros, porque a grande maioria, quando nós falamos em prece, é uma coisa louca. Uma coisa louca. Nós temos uma batalha, travamos uma verdadeira batalha quando falamos em prece. Mas para essa turma, nós temos um grande álibi. Teve muita gente, e muita gente boa, que experimentou na pele esses tormentos da prece. Eu vou citar alguns nomes, talvez vocês conheçam alguns. Simão Pedro, Simão o Zelote, André, Tiago filho de Alfeu, Tiago filho de Zebedeu, João, Bartolomeu, Filipe, Tadeu, Tomé, Mateus e Judas Iscariotes. Todos esses discípulos chegaram até Jesus e foram unânimes em pedir a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Isso está narrado em Lucas capítulo 11. Ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou os seus discípulos. Por que que esses discípulos foram unânimes em chegar a Jesus e pedir sobre a prece? Eles poderiam pedir outras coisas. Senhor, ensina-nos a multiplicar pães. Mas não, eles pediram sobre a prece, tanto que Jesus os atende. Se vocês quiserem acompanhar em casa, nos textos do Evangelho, Mateus capítulo 6, versículos 6 e 7, João capítulo 10 e Lucas capítulo 4 vão tratar disso. Resumidamente, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, pedi e obtereis, Jesus vai ditar as condições para a prece. E ele vai dizer assim: quando orardes, disse Jesus, não vos coloqueis em evidência, mas orardes em secreto. E quando orardes em secreto, fechada a porta do teu quarto, ore em secreto a Deus Pai, que sabe o que secreto se passa contigo, e em secreto vos atenderá. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Não vos coloqueis em evidência, mas orardes em secreto. Por que secreto? Na verdade, ele quer dizer que eu preciso de o quê? De um recolhimento, de uma concentração. Não é o meu pensamento que está sendo colocado, não é o meu pensamento dirigido a um objetivo determinado. Então eu preciso ter uma concentração. O meu mundo interior, tem que estar sendo focado naquele exato momento. Eu não posso ter nada que me tire daquele exato momento, a concentração. Por quê? A clareza desta comunicação é que vai dar a qualidade à prece. Vou dar um exemplo prático. Eu, Alê, ao final da noite eu vou fazer a minha prece. Aí
Vou apagar a luz, vou colocar aquela musiquinha de fundo, né, aquela coisa para preparar o ambiente. E aí, a hora que eu me coloco em prece, plim, mensagem do WhatsApp. Vocês acham que eu vou manter a minha concentração na prece ou eu vou ficar maquinando? Nossa, quem será que está mandando um recado essa hora da noite? Será que é importante? Eu não posso ter isso. Eu não posso ter nada que me tire daquele momento. Porque a clareza desta comunicação tem que estar sendo primado. Okay? Um outro item que Kardec trata no Evangelho. Não fingir orar em demasiado, porque não será pela multiplicidade de palavras que vós sereis atendido, mas pela sinceridade dela. Aqui Jesus está minimizando a quantidade, a importância da quantidade de palavras, mas nós, como os filhos rebeldes que somos, quanto mais palavras acreditamos ser melhor. Não, mas não são pela quantidade de palavra. É a sinceridade, porque o seu sentimento vai ser a marca dessa prece. Não são as palavras. Se fosse pelas palavras, os mudos não poderiam orar. Mas é o sentimento, é o pensamento, e é isso que tem que estar sendo primado pela qualidade. E ele vai dizer ainda, para quem quiser depois acompanhar no Evangelho de Marcos, se você tiver algum problema com alguém, perdoa, porque a prece ela não poderia ser agradável a Deus se ela não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Por isso que Jesus, em outras palavras, em outras passagens, nos fala: antes de ir ao altar dar a sua oferenda, perdoa. Por isso que ele fala: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Por que esse perdoa? Limpa desse sentimento. Porque se às vezes o seu sentimento é de raiva, é de ódio, é de ciúmes, é de rancor, você não vai dar as qualidades que a prece necessita para essa comunicação. Claro que se você pedir depois a Deus para que te equilibre, para que você vença o orgulho, a raiva, o ciúme, isso vai vir. A prece tem um papel fundamental nisso. Mas eu preciso me limpar desses sentimentos para poder me comunicar com Deus. Ok? E o último que Kardec coloca no Evangelho diz o seguinte: orai com humildade igual ao publicano, e não com orgulho igual ao fariseu. Não examinai as vossas qualidades, e, quando vos comparardes a outrem, buscai o que é de mal em vós. Entre outras palavras, o que ele está querendo nos dizer? Que nós precisamos nos modificar, precisamos nos transformar moralmente, precisamos melhorar. Ele está nos convocando a uma melhora, um autoconhecimento, para que nós possamos seguir em frente. Ok? Alê, fechamos a qualidade, agora a gente vai entrar, mas por que eu tenho que dar qualidade à prece? Porque quanto maior for a qualidade que eu empregar, mais eu vou usufruir da famosa eficácia da prece. Quanto mais eu primar pela qualidade, a gente vai ter na eficácia dela um produto mais positivo. E de que maneira? Aqui nós vamos ver didaticamente uma eficácia relativa e uma eficácia absoluta. Absoluta, total. Relativa, quase total. Para falar sobre ela relativa, nós vamos recorrer à Revista Espírita
de 1866, onde Kardec vai tratar desta eficácia relativa, dizendo que, além de uma ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra, através da prece, um efeito, de certo modo, material, resultante dos fluidos. Em certas doenças, está constatado pela experiência, assim como demonstrado pela teoria. Privar o homem, rejeitar a prece, é, pois, privar-se de um poderoso auxiliar para o alívio dos seus males corpóreos. Alê, em certas doenças, não é em todas. Eu orei e não fui curado. Nem sempre a cura vai depender somente da prece. Há outros fatores que norteiam. Mas mesmo assim, se você orou, não foi curado, fique tranquilo. Algo vai te acontecer. Talvez você vai ser intuído a procurar uma segunda opinião médica, ou uma terceira, ou mudar um medicamento, ou procurar um centro mais especializado naquela moléstia. Algo vai te acontecer. Por quê? Rejeitar a prece é, pois, privar-se do mais poderoso auxiliar para o alívio dos seus males corpóreos. No começo, tem alguém aqui que é da área da saúde? Vamos entender melhor. No começo do ano, eu li um paper de uma pesquisa numa universidade não me lembro agora, americana. Eu trabalhei muitos anos com a UTI cardio, e era relacionado específico à UTI. E eles pegaram um grupo de controle A, 1.000 pacientes internos em UTI, grupo de controle B, também 1.000 pacientes internos em UTI, e esses 1.000 do grupo A recebiam preces. Os do grupo B não recebiam. O que se constatou? Que houve menos incidência no grupo A do que o grupo B. Quais são as incidências? Soltar um catéter. Às vezes quem ouve, não é da área, fala, isso não é nada, mas para quem está lá é muito. Uma infecção urinária, uma pneumonia nasocomial. Houve menos incidência no grupo A do que no grupo B. Mas então não houve óbito no A? O óbito não depende da prece, mas menos incidência de alguns fatores, de alguns índices, se verificou. Então hoje o seu médico ou um amigo te chegar e falar assim, olha, mediante um problema de saúde, vamos orar, isso não é ser místico, isso não é ser religioso, isso não é ser espírita. Isso é ciência. E Kardec já nos falava disso na revista de 1866, que já estava constatado pela experiência e demonstrado pela teoria. Ok? Essa é a relativa, mas e a absoluta? Total. Tem. Aqui nós vamos de novo ao Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 27, pedi e obtereis. Lá ele vai tratar da eficácia absoluta. Ele vai dizer assim, o que Deus vai te conceder sempre, qualquer hora do dia ou da noite, se pedides com confiança, olha lá, coragem, a paciência, a resignação. Olha que beleza, olha a virtude da coragem, ainda mais nos nossos dias atuais de enfrentamento diário, muito importante. Resignação da mesma forma, e a paciência. Olhe para nós, olhe para si. Se nós tivéssemos, durante essa nossa trajetória atual, um pouquinho mais de paciência, quantos problemas não teríamos evitado? Quantas discussões inúteis, quantas brigas por nada, se tivéssemos um pouquinho mais
de paciência. E quantos que não se comprometem uma reencarnação toda por falta de paciência? Se você pedir qualquer hora do dia ou da noite, com confiança, Deus vai te dar. Alê, mas é só isso? Não, olha lá. Ó. Ele considera também os meios de sair de uma situação difícil, mediante inspiração, olha lá, vou até grifar aqui, meios de se tirar por si mesmo da dificuldade, mediante ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos. Note, de se tirar por si mesmo das dificuldades. Ou seja, estou numa situação problema, eu vou orar com confiança, os bons espíritos vão vir ao nosso socorro, eles vão nos intuir, só que olha, vai depender de nós. Porque às vezes nós nos colocamos em prece mediante uma situação difícil e fechamos os olhos, e a hora que a gente abre os olhos, você quer que o cenário todo já esteja pronto, tudo mudado, tudo feito. Uma causa estranha vai resolver teu problema num abrir de olhos. Não é assim. Nós sabemos pela doutrina que milagre não existe. Somos nós. E deixando desta forma o mérito da questão. Ou seja, se eu sou um cara orgulhoso, eu estou num problema, eu orei, pedi auxílio, o auxílio veio, me intuiu, eu posso falar que fui eu que sou inteligente. Mas na verdade isso é uma intuição. E Kardec no final ele vai dizer uma coisa interessante. Seguindo sempre aquela máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Vamos orar? Sim. O auxílio virá? Sempre. Mas vai depender de nós os meios a ser empregado. Ok? E para a gente já concluir, Kardec, ele nos fala na Revista Espírita, a prece, ela é uma necessidade universal. Todas as seitas e nacionalidades oram, desde o mais rude até o mais civilizado. Por que que nós devemos orar então? Por quê? Nós já falamos que ela nos alivia os males corpóreo, que ajuda a mudar os nossos sentimentos, nos inspira a virtude da coragem, da paciência, da resignação. Se eu estiver num problema, ela sempre vai estar nos auxiliando. Mas a prece, ela vai muito além. Muito além. Ela está diretamente ligado ao nosso livre-arbítrio. Olha o que Kardec coloca para nós. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Quando eu falo livre-arbítrio, eu estou falando que eu sou causa. Eu sou causa. O meu sucesso sou eu. O meu fracasso também sou eu. Eu sou causa. E a partir do momento que nós utilizamos a prece para atuar com esse livre-arbítrio, nós vamos ver que a nossa vida começa a tomar uma nova dimensão. Por quê? Esse livre-arbítrio, ele demanda escolhas. Se eu tenho o poder de escolher, se eu busco através da prece um auxílio para melhor escolher, vocês concordam comigo que as minhas escolhas serão menos equivocadas? E olhe bem para a nossa vida. A nossa vida é uma vida feita de escolhas a todo momento.
Vocês escolheram estar aqui hoje numa sexta-feira ou fazer um outro tipo de passeio. Eu escolhi me deslocar da minha cidade até aqui por escolha. E a nossa vida é feita de escolhas. Por que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, causa das aflições? Por que ele nos fala que as causas atuais são bem mais do que as pretéritas? Devido às nossas escolhas erradas. E se eu utilizo, mediante esse poder de escolha, a prece, eu estou me comunicando com quem? A prece é uma comunicação com Deus ou os espíritos superiores. Eu estou comunicando com aqueles que mais sabem no universo. No caso, Deus e os espíritos superiores, que são executores do Pai. Se eu busco uma orientação, se eu busco uma ajuda para tentar elucidar a minha escolha, a chance de eu errar é menor. Portanto, qual que é o nosso objetivo da noite? Deixar que a prece pontue mais no nosso dia a dia. Ela tem uma grande problemática, a prece, por incrível que pareça. Quem aqui hoje, ao sair de casa, fez a sua prece? Levante a mão. Não, devagar, que tem muita gente, não dá para ver muitos braços aí. A problemática da prece é essa. É uma ferramenta poderosa, é simples, fácil, singela, vai nos ajudar a tomar decisões mais acertadas, está colocada ao nosso progresso para nos equilibrar emocionalmente, para aliviar os nossos males corpóreos, e a gente não utiliza. Simplesmente a gente negligencia a prece. Alguém aqui já teve a capacidade de cronometrar quanto tempo dura uma prece? Eu tive. Minha prece não dura mais que 5 minutos. O que são 5 minutos perante as horas que nós ficamos nas mídias sociais? Nada contra, eu utilizo a mídia. Mas às vezes a gente prefere empregar o nosso tempo numa mídia social do que às vezes desligar o celular e fazer a nossa oração, a nossa prece. E vocês podem ter certeza que a prática vai mostrar para vocês o resultado. Tudo muda no teu dia. Ale, então você não tem problema? Tem problema, claro que tem. Mas mesmo mediante os problemas, algo diferente fica. Portanto, deixe que a prece pontue mais no seu dia a dia. Muito obrigado. E para a gente já ir fechando, quero deixar algumas dicas. Sempre, sempre. Gente, é sempre. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. É de dia ou de noite, é sempre. Não importa a situação, sempre. Sempre com Jesus. Nunca abra mão disso, é sempre. Ele é o nosso irmão maior. Eu sempre falo que é o amigo certo das horas incertas. Mas olha, jamais, jamais, jamais mesmo, jamais sem Kardec. Não há espiritismo sem Kardec. Não há. Ok? Para quem não me conhece, essa é a minha page, eu sou a Lede Paula, e a gente tem um projeto estudando Kardec. Aqui nós seguimos as orientações de Kardec, onde ele fala no capítulo do método do livro dos médiuns, que aqueles que querem conhecer a doutrina espírita, que comece pelo livro chamado
O que é o Espiritismo. Então, nesse projeto, nós estamos estudando justamente esse livro, O que é o Espiritismo. A gente faz ele através do YouTube, da Rede Amigo Espírita, e pelo Facebook, nós fazemos ele através da Facebook Espiritismo Brasil. Toda terça, 21h30, ao vivo, a gente interage, a gente busca. Alê, terça-feira, 21h30, eu tenho um compromisso, é impossível, não tem importância. Por quê? Acessa lá, curte, eu deixo o link do estudo no Facebook. Qualquer hora depois, posterior, do dia ou da noite, você pode acessar, tá? Ir assistindo. Se tiver alguma dúvida, como não é ao vivo, você pode entrar no privado, deixar a mensagem, que durante a semana a gente vai destrinchando. Se eu não conseguir, eu trago para o Coelho e para o Milton, que aí com certeza eles vão colocar para vocês de uma outra maneira bem melhor, ok? Que Deus nos abençoe, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui e que Deus abençoe cada um imensamente.